Olá, César. Bom dia, boa tarde, boa noite. Juntos, episódio 4. Vamos falar hoje na série especial sobre direitos de televisão, direitos de imagem, abrindo aí um especial sobre receitas. Eu já vou começar te fazendo uma correção. É o episódio 5. Episódio 5. Pronto. É isso. Já nos perdemos. Já estamos no quinto. É que a expectativa é tão grande de que isso vire centena ou acima de centena que eu estou acelerado. Boa. Ou estou atrasado. Desculpa. Cezão, boas-vindas. Boas-vindas, obrigado. Boas-vindas para você também, Rafa. Boas-vindas para quem está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar. Hoje vamos falar de um assunto bem interessante, que todo mundo gosta de ouvir, acha que entende, mas vamos tentar aqui traduzir um pouquinho para todo mundo, para saber o que são os famosos direitos de TV. Maravilha. Então, sem mais delongas, afinal, César, e eu vou tentar responder também, que são esses direitos do ponto de vista conceitual? Claro que tem uma jornada enorme hoje para a gente conversar sobre isso. Tem dados aqui para a gente dividir, números, etc. Mas, César, afinal, o que são os direitos de televisão? Não, mas nessa aqui eu já vou devolver a bola de primeira, porque esse assunto você conhece melhor do que eu, do ponto de vista técnico, teórico, prático. Então, começa você falando que são direitos de TV e já aviso aí a produção que pode ficar de olho, que vem coisa boa aqui para a gente pegar. Bom, pessoal, vamos lá. Direitos de TV é a popularização dos direitos de imagem, né, da arena, do uso do jogo de futebol de um clube, de outro clube, dentro de uma competição. Existe legislação sobre isso. Inclusive, hoje, quando nós vamos participar de algum debate, de algum evento, a gente assina documentos alienando a nossa imagem para que ela possa ser usada pelo dono daquele evento. Então, é muito similar a isso. É óbvio que quando nós somos convidados para uma palestra, existe o fundo comercial, mas você não determina muito aquele dinheiro, a receita que vai ser feita em cima daquela imagem. Então, via de regra, essa imagem é cedida sem nenhuma negociação, num formulário de uma página. Mas quando o tema é esporte, onde há o interesse comercial, onde pessoas darão uso comercial àquela imagem, àquele evento, àquele jogo, é preciso que isso seja regulado por meio de contrato e, muitas vezes, dependendo da quantidade de força dessa propriedade, dessa imagem, existe uma contrapartida em dinheiro. Então, aí que vem os direitos de televisão, ou seja, quando a televisão adquire os direitos de imagem dos clubes e das competições, para que ela possa colocar em sua programação e, a partir daí, ela gere receita por meio de venda de patrocínios, parcerias, publicidade, basicamente, quando se fala das principais plataformas de televisão. Então, a ideia, César, é esclarecer, porque a proposta do nosso programa, do Negócio do Jogo, do nosso podcast também, é trazer conhecimento, é ajudar no desenvolvimento das pessoas que querem trabalhar com gestão, com marketing no esporte, e a gente trazer aí um pouco mais de conceito sempre é importante para que as pessoas possam ir mais fundo, possam procurar a legislação, possam entender melhor e até procurar o seu lugar no mercado de trabalho dentro do esporte. Então, se você quiser complementar alguma coisa, basicamente o conceito é esse. O conceito é isso mesmo, né? Enfim, aí, como eu já tinha dito, eu tinha imaginado, a produção pode pegar esse pedaço aqui, cortar e, assim, é realmente para explicar claramente o que são os famosos direitos de TV. E aí eu só complementaria uma coisa que a gente já tinha falado fora do ar. Chamamos de direito de TV porque, tradicionalmente, quem utiliza, né, quem transmite essa informação, o campeonato, as partidas e tudo mais, é a televisão. O conceito de TV, TV aberta, enfim, depois virou TV fechada, agora temos streaming. No fundo, estamos falando de direitos de transmissão, não importa o veículo que esteja sendo usado. Então, o torcedor ainda lembra muito dos direitos de TV, mas a gente pode ampliar aqui no tempo e falar em direitos de transmissão,
de diversos formatos que hoje existem, né? Quando eu lembro dos primeiros direitos de TV, canais abertos, que depois virou TV aberta, TV paga, depois virou pay-per-view, agora você tem streaming, então, assim, não importa a forma, importa o que está sendo transmitido e por quem. Perfeito. Agora, César, a gente tem... Eu vou partir de alguns números gerais e depois a gente vai mais fundo. Os direitos de TV são tão importantes no cenário do esporte brasileiro, principalmente no futebol, porque é uma linha de receita que penetra muito dentro do total de receita dos clubes. Né? Temos clubes que chegam a ter até 80% de sua receita vinda dos direitos de televisão, e aí tem um range aí entre 35% e 80%, dependendo do clube, dependendo do momento do clube. Daí é o tamanho da importância dessas fontes de receita. Faz um panorama para a gente do que é a evolução geral no mundo dos direitos de transmissão. No relatório Convocados de 2023, e aí lembrando, pessoal, está vindo aí o 2024, em breve, até início de junho ele vai estar publicado. A gente fez um trabalho muito interessante mostrando a evolução desses direitos internacional e nacional das grandes ligas. Você tem isso de cabeça? Faz um panorama para nós, porque onde a gente quer chegar? A gente quer entender a evolução e a tendência desse mercado para que a gente crie aí uma expectativa mais próxima da realidade. Bola está contigo. Vamos lá, vamos tentar resumir um pouquinho, é muita coisa, mas vamos resumir isso aqui para ficar claro para todo mundo que está ouvindo um pouco dessa evolução. Se a gente for lembrar lá no início, sei lá, nos anos 90, a gente assistia campeonato italiano no domingo de manhã pela Bandeirantes, pela Globo em algum momento, ali já eram direitos de transmissão, tivemos direitos no Brasil, campeonato paulista, campeonatos estaduais, depois campeonato brasileiro, enfim. Se a gente for separar isso em dois mundos, o campeonato, os grandes direitos de transmissão justamente começam na Europa, onde você tinha estruturas mais organizadas de negociação desses direitos, e eles começam a ganhar, de fato, muita relevância. Eu enxergo em dois momentos, né? Primeiro momento com a criação da Premier League, que é lá início dos anos 90, isso vai crescendo de uma maneira muito lenta, até que por meados de 2014, 2013, 2014, eles começam a ter um boom, né? Um boom que depois é acompanhado de certa forma, pela Espanha, que tem Real Madrid e Barcelona, e as outras grandes ligas, as outras 3 grandes ligas. Mas o grande salto que você tem essa evolução, ela começa na Premier League, e eu vou fazer um paralelo com outro movimento. Em 2009, 2010, entra em vigor o projeto de fair play financeiro na UEFA. Começa a limitar uma série de aspectos do ponto de vista de gestão nos clubes europeus. Ou seja, o mecenas não pode colocar dinheiro, então isso coincide com o declínio, por exemplo, de clubes italianos, onde os donos colocavam muito dinheiro para cobrir grandes déficits, grandes prejuízos. E aí o futebol, de certa forma, começa a ter que buscar alternativas de dinheiro, de receita, onde elas não existiam. Dava-se menos valor ao direito de transmissão, justamente porque, em linhas gerais, você tinha alguém colocando um dinheiro quase que infinito para fazer os seus times rodar. Então, quem enxerga isso primeiro é a Inglaterra, com a Premier League, então você tem grandes saltos e depois todo mundo vem acompanhar. Mas esse é o primeiro momento, e aí você tem esse crescimento baseado nos direitos locais. Por volta de 2016, 2017, tem o segundo salto, especialmente com Premier League e La Liga, né, Inglaterra e Espanha, que é a venda de direitos internacionais. Aí você tem um segundo boom, onde chega na Premier League hoje, os direitos internacionais valem mais do que os direitos locais, né? Onde você explora o quê? Mercados americanos, mercado americano, mercado um pouquinho sul-americano, mas Estados Unidos, Canadá, Ásia, Oriente Médio, você começa a expandir a sua base de acesso a torcedores do mundo inteiro. Isso gera um outro tema que a gente vai abordar em algum outro momento, que é a internacionalização da marca. Então, a marca fica forte, o campeonato é um campeonato forte, todo mundo fala em Premier League antes de falar em Liverpool, antes de falar em Manchester City. E aí você começa a desenvolver esse produto de uma forma mais estruturada,
de forma que as outras ligas que demoraram a entrar, especialmente Itália, a Alemanha e França, elas estão alguns degraus, algumas casas para trás de Premier League e La Liga, porque demoraram a entender que o mercado de expansão era fora, né? Já tinha um limite, uma limitação natural em cada um dos países. Então, esse é o quadro que nós temos aqui. Coloquei para facilitar. Esse é o quadro que nós temos. Quem está no podcast não vai ver o quadro, mas assim, é um pouco da evolução ao longo do tempo e os grandes saltos que você tem, né? Então, grosso modo é isso. Hoje você tem uma concentração de receita em mercados maiores, né? Ou seja, receitas locais na Inglaterra são muito grandes, receitas internacionais na Inglaterra são muito grandes. Na Espanha, a receita local também é grande, mas internacional é relevante. E aí você tem a Itália, a Alemanha e França com um nível de receita bom, mas inferior a essas duas grandes. Então, o salto, você tem esses dois grandes períodos de crescimento, e hoje, nos últimos 3, 4 anos, mais ou menos, desde a pandemia, você tem aqui uma estabilização no valor, tanto local quanto internacional, né, porque o mercado também tem um momento que tem uma saturação, você não consegue crescer 2 dígitos toda a renovação, que normalmente é a cada 3 anos. Ponto. Aí temos um ponto para corte. É fundamental isso que você falou, César. Se você mostra uma tendência no mercado maduro, no mercado onde há exploração nacional e internacional, e essa tendência das principais ligas é de estabilização, é natural a gente imaginar que essa tendência ela seja extensível até aos mercados menos maduros. Porque quando você olha a competição por internacionalização, é sinal de que os mercados internacionais também já estão mais reticentes, eventualmente, na aquisição de novos produtos. Até porque o tempo de cada pessoa só tem 24 horas. Então, hoje, para eu passar a assistir uma outra competição esportiva, eu preciso deixar de ver algo. Porque eu não tenho mais tempo, não tem mais janela dentro da minha agenda, e isso acontece com qualquer pessoa. É mais ou menos por aí, porque esse ponto de corte do que você explicou é fundamental para o entendimento do que fazer nos outros mercados, principalmente no mercado brasileiro, onde vem uma janela aí muito importante de negociação. Exatamente. Você pegou bem o ponto aqui dessa discussão, que o mercado foi crescendo, cresceu até 2019 e 2020, pandemia veio, segura, e aí de lá para cá você tem uma estabilização, especialmente nos direitos locais. E aí, quando a gente fala em mercado maduro e pensa na Inglaterra, na Espanha, na Itália, o Brasil localmente já é um mercado maduro, né? Você já tem direitos de transmissão desde o Clube dos 13, com todos os seus saltos, né? Quando dissolve ali o Clube dos 13 em 2012, você tem um primeiro grande salto de crescimento dos direitos do Campeonato Brasileiro, depois você tem um segundo grande salto ali em 2016, e agora se estabilizou, né? Tanto que a renovação de direitos para 2025 já vem no nível estabilizado, né? O mercado amadureceu, então não tem muito segredo. O que acontece na Europa acontece aqui. Qual a grande diferença? É isso que você comentou, né? O crescimento das receitas na Europa, especialmente nas ligas maiores, se dá na venda dos direitos internacionais, que também estabilizaram. Por quê? Porque teve um boom por conta da chamada guerra do streaming, né? Todo mundo, toda grande empresa de mídia precisava ter um streaming para chamar de seu, para combater o Netflix, e entendeu que ter esporte na grade é importante para atrair assinante. Só que isso daqui foi lá há 4, 5 anos. Hoje em dia, todo mundo percebeu que está perdendo dinheiro porque gastou muito mais do que é capaz de gerar de receita com novos assinantes. Então, isso voltou a estabilizar. Já não tem mais uma guerra de preço ou de interesse por tantas ligas e tantos produtos. Então, o Brasil entra neste mercado, que é um mercado de potencial crescimento, no momento de baixa do mercado internacional, né? O mercado já não está demandando tantos mais produtos, como você comentou. Se o seu dia está limitado, você tem 30 programas para ver, você vai escolher 1, 2, 3, você não vai conseguir brigar e ter acesso a todos. Então, é importante isso que você comenta, porque, de fato, mercado estável no local, mercado estável no internacional, e limitação de tempo para você ver tanta coisa que é distribuída. Aí, César, para arrematar essa parte bem
bem rica e conceitual, eu acho que tem um último elemento, que é a duração dos contratos. Quando você olha os contratos internacionais hoje, e aí a gente pode estender um pouco até o mercado americano, os contratos são cada vez maiores do ponto de vista de duração. Aí é um pouco de opinião minha, é um pouco de visão estratégica, talvez, é para trazer o parceiro de mídia também para sedimentar aquela propriedade, para sedimentar aquela marca, aquela competição. Né? A gente entende a fragmentação, mas a fragmentação ela tem que ser inteligente, ou seja, fechando a sua participação, talvez aqui de forma mais acadêmica para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Os contratos vão ser cada vez mais longos, eles não vão crescer na medida em que a gente esperava do ponto de vista financeiro, mas eles podem trazer desdobramentos comerciais nessa relação com esses veículos, com esses parceiros de mídia. Então, quando a gente olha para esse último quadro da Europa, a gente vê isso muito claramente. Ainda há espaço para a penetração internacional de algumas ligas que começaram mais tarde, mas você vê claramente na Premier League e na La Liga, não uma saturação, mas uma estabilização. Eu acho que eles estão num outro nível, onde eles vão passar a criar linhas de receita muito mais inteligentes, e aí trazendo-se o streaming para uma espécie de produção de conteúdo mais, desculpe, mais documental, mais séries, conteúdos mais de bastidores, de contar história, que tem um baita valor e já se provou dessa forma, do que praticamente ampliar e aumentar o ao vivo por meio das plataformas. Faz sentido esse raciocínio? Se faz, a gente vai começar a falar de Brasil no próximo bloco, já com uma outra visão do que vem por aí. Eu acho que faz todo sentido, né? A ideia tá muito clara e é isso que nós vemos. À medida que, se você olhar as outras ligas, a Liga Portuguesa vende pouquíssimo fora de Portugal, a Liga Turca vende pouco, a Liga Holandesa vende pouco, boa parte das ligas, inclusive internacionalmente, entregam o conteúdo de graça, né, para outros mercados que pagariam pouco, simplesmente pela divulgação espontânea, digamos assim, da marca, dos clubes e de tudo que tem por trás. Para quê? Justamente pelo que você falou, para você ganhar o mercado, ganhar exposição e depois vender outro tipo de produto, que não necessariamente o ao vivo. Então, né, aí, isso é importante. Aí, produção, o César acabou de dar outro corte. Falando em conteúdo, falando de oferecer de graça primeiro, mostrar ao mercado, atrair a atenção, eventualmente capturar algum ídolo internacional para que ele possa expandir os mercados. Então, produção, mais um corte aí do César. César. E aí dá para fazer um monte de propaganda de graça aqui também, né? Tem uma série que eu gosto muito, conta um pouco do bastidor da Inglaterra, que é Bem-vindo ao Wrexham. O Manchester City acabou de soltar uma série na Netflix sobre a temporada passada, com Champions League e tudo mais. Enfim, você vai ganhando exposição, que não precisa ser exatamente no mesmo veículo que comprou seus direitos, mas você vai ganhando exposição baseado no quê? Baseado na competição, na venda do direito global, na venda do direito das outras competições. A gente pode falar mais para frente de Conmebol e Copa Libertadores, do sucesso que é a Champions League, que é altamente vendido no mercado internacional. Enfim, aí você começa a agregar produtos a esse tipo de competição que é tão importante. Maravilha. Vamos falar um pouco disso agora, olhando para o nosso cenário, olhando para o nosso velho Brasil, partindo das seguintes premissas. Cada vez menos tempo para acompanhar uma nova competição, cada vez menos espaço dentro do tempo das pessoas, obviamente, e contratos que precisam ser cada vez melhor pensados, cada vez mais longos, e não necessariamente só em aumentar financeiramente o contrato anterior, por uma razão também muito importante. O mercado de comunicação, as plataformas, seja TV aberta, TV por assinatura ou plataformas de streaming, elas precisam também demonstrar interesse e fôlego de transformar essa transmissão em receita. A gente tem visto aí a Paramount agora mostrando que não é tão simples assim abraçar o esporte e transformar em receita automaticamente. Temos outros exemplos nesse sentido.
inclusive de plataformas de streaming que chegam ou chegaram no mercado com uma proposta de comprar, adquirir direitos e transformar esse mercado, e assim não foi, né? Precisaram mudar o seu foco, precisaram mudar a sua maneira de agir no mercado para se manterem ativas, né, e transmitindo. César, vamos lá. Momento Brasil, se aproxima uma janela de negociação do principal contrato do Campeonato Brasileiro. Nós temos uma mudança de legislação recente, a famosa lei do mandante, onde quem manda o jogo tem o direito de arena, tem o direito de transmissão e pode vender sem pedir autorização de ninguém. Nós temos a pressão de algo que eu vou dividir aqui na tela, que você me mandou hoje, que é muito interessante, que é uma figurinha de WhatsApp, né, demonstrando a preocupação de Deus, né, com mais uma plataforma de streaming para você acessar o futebol, o que é uma confusão muito grande, que acaba gerando perda de audiência e perda de interesse. Enfim, qual é a sua visão? Eu tenho uma resposta para isso, mas eu quero te ouvir primeiro, sempre aqui na nossa arrumação, na nossa organização. Qual é a sua leitura do que vai acontecer a partir de 2025 no mercado brasileiro? Bom, essa história também é outra história complexa e complicada, porque tem muita variável. Já está acontecendo, né? Na verdade, se nós pegarmos o mercado brasileiro é um mercado muito peculiar, né? Tem uma TV aberta muito forte, a penetração muito grande, uma TV aberta, um player muito mais forte do que todos os outros, e com capacidade de fazer pagamentos e comprar direitos de uma maneira que nenhum outro isoladamente tem. Então, se nós não... Até porque tem TV aberta, tem TV fechada e tem um sistema, uma plataforma de pay-per-view que já é consolidado. Então, sem considerar este aspecto, a gente já erra em qualquer projeção, previsão e análise que for fazer. Então, tem que lembrar que o Brasil tem esta característica. Agora, desde da lei do mandante, desde do momento em que você teve ali a renovação, especialmente do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, os campeonatos estaduais começaram a trazer alternativas de distribuição, à medida que este principal player não tinha interesse em pagar tanto quanto se pedia lá atrás. O Campeonato Carioca testou algumas alternativas, vem testando com players abertos, players fechados, streaming próprio de cada clube. O Campeonato Paulista fatiou em 4 ou 5 players os direitos, o que gera um pouquinho do sentimento dessa figurinha que você postou ali, que eu recebi hoje, que é onde vai passar o jogo, quem vai passar o jogo, onde vai transmitir. Eu gosto desse, mas naquele outro eu não gosto. Eu tenho que assistir ali, será que não tem alternativa? Então, às vezes o excesso de alternativa também te coloca numa situação desconfortável de acompanhar e monitorar o processo. Enfim, mas isso vem acontecendo. Chega agora, nós estamos discutindo 2025 a 2029 sob esta condição. Você segue tendo um player muito forte interessado em comprar os direitos e que já fechou um pacote grande do Campeonato Brasileiro com um grupo de clubes. Você tem um outro grupo de clubes que não conseguiu até agora fechar uma parceria e vender seus direitos. O dinheiro disponível da Globo, que é o grande player, não atende os interesses do segundo grupo. Tem um player que também negocia e transmite, que auxilia lá o Forte Futebol. Enfim, o caminho é um caminho muito claro de fragmentação. E pior, né? Fragmentação em players que talvez não tenham tanto dinheiro. E se você olhar os players de streaming internacionais, né, ESPN, Paramount, TNT, enfim, tem todo um grupo de players de streaming internacional, eles também não estão fazendo grandes movimentos para aportar dinheiro no Campeonato Brasileiro em apenas uma fatia. Nós vivemos hoje no Brasil um momento extremamente confuso, né, que vinha de uma maturidade da venda dos direitos locais, mas ficou confuso por conta dos próprios clubes, né, que não conseguiram se organizar numa liga para vender os direitos em conjunto, para pensar o produto. E aí, o momento de mercado de mídia versus o momento confuso e desagregado dos clubes vai gerar aqui um risco altamente preocupante
de termos uma ruptura numa construção de marca que vinha sendo feito do Brasileirão, da Série A e tudo mais. Agora, assim, é bom que você complemente aqui, porque, de fato, a sua visão aqui é importante para a gente juntar as duas coisas. É que você chegou no meu ponto. Aqui para mim, é o ponto principal da situação. A fragmentação, ela é sempre bem-vinda quando ela visa ampliar o alcance da marca, e aí eu digo do campeonato, desenvolver novos mercados e atingir novas audiências, novos fãs. Ou melhor atender um tipo de fã que hoje consome o esporte de outra forma. Esse é o ponto. Aqui tem um corte, ô produção. Corte. É fundamental, porque o Brasil ele olha a fragmentação como uma forma de fechar a conta de um dinheiro que se almeja chegar, ou de um dinheiro que se almeja alcançar, dado o contrato anterior. Mas a fragmentação não é isso, pessoal. A fragmentação é você trazer novos parceiros, plataformas de streaming, redes sociais, canais de YouTube, para que você traga formatos de transmissão que atendam e que atinjam novos públicos. E que, consequentemente, nesse processo de construção, traga nova receita. É que o cavalo está andando na frente da charrete, ou está andando atrás da charrete nesse caso, né? O trocadilho é outro, né? O carro adiante dos bois, mas essa é a realidade. E a realidade, César, aí eu vou voltar aqui para o nosso número. A realidade está clara, né? Nosso relatório convocado de 2023, você vê aí em laranja o tamanho, a penetração e a força que é os direitos de TV na divisão do bolo de receita. Esse é o problema. Os clubes dependem demais de aumentar essa receita e esquecem que isso é uma construção de marca da competição e não o P&L do clube no final do ano apenas. Eu acho que a gente tem que bater muito nisso. Até porque, César, aqui vai um outro corte. Você fazer a coisa correta do ponto de vista conceitual, olhando as melhores práticas internacionais, como a gente fez aqui com as principais ligas, você não ajuda só os clubes, nem muito menos o parceiro de mídia, você ajuda todo o ecossistema. As agências, os consultores, os patrocinadores também ganham com isso. Porque se a gente faz a fragmentação de forma correta, todo mundo ganha e cada um paga eventualmente o equivalente à sua capacidade de geração de receita. Faz sentido? Porque para mim é crucial a gente virar essa página no mercado brasileiro. Porque chega de interesse, né? Chega de interesse só de uma parte ou de um só em tudo isso. O que acontece, eu vejo no Brasil hoje, interesses individuais se sobrepondo a interesses coletivos. Pode ser pueril demais achar que todo mundo vai pensar no interesse do desenvolvimento do futebol brasileiro quando alguém está vendo ali a oportunidade de ganhar e colocar no seu bolso. Mas essa é a realidade. A gente está vendo, assim, uma grande discussão, uma grande desconstrução de um modelo, porque todo mundo ali tem sempre alguém que quer ganhar um pouco mais, ou esse pedaço pode ser meu, então eu vou faturar aqui, vou colocar no meu canal, vou colocar no meu parceiro, e isso acaba desestruturando o modelo que vinha sendo construído. E aí você fala em fragmentação, e é fato. Agora, essa fragmentação que está sendo feita, como no Campeonato Paulista, é um pouco daquela ideia de pegar a camisa do clube e encher de patrocínio. Né? Eu preciso faturar 20 milhões vendendo o espaço da camisa, só que o Master só me dá 10. Então vou encher de propriedade, tem lá 80 patrocinadores pequenos que no final deu 20. Não, deu 20, legal. Mas o que você está entregando de retorno? Quando você fragmenta em 5, 6 plataformas e nenhuma delas sozinha tem um alcance que você precisa, você está perdendo valor, você não está fazendo da forma correta, você está colocando 2 players do mesmo segmento dividindo o mesmo produto. E aí eu vou trazer de volta para a Europa. A Premier League, na última renovação, a renovação anterior, abriu uma janela de 20 partidas para a Amazon, porque ela tinha um dos seus pacotes, era um pacote de streaming.
Por quê? Porque ela precisava atingir outros públicos, ela queria atingir. E ela vendeu por 3 temporadas 20 jogos ali do Boxing Day, daquele período, para a Amazon. Para a Amazon foi ótimo, ela testou o mercado e para a Premier League ela ampliou um pouco as possibilidades de mercado. Agora, veja, todo mundo tentou fazer isso nos últimos anos. Na última renovação de todo mundo, o que aconteceu? Os parceiros tradicionais voltaram, todos os parceiros novos foram embora, um ou outro, caso do DAZN, se consolidou em alguns mercados, não teve fôlego e força para disputar todos os mercados, e o que acabou acontecendo? Você tem até a venda, teoricamente, fragmentada em 4 ou 5 possibilidades, mas o mesmo parceiro, grande parceiro, vai lá e compra todos esses direitos e toma isso para si. Por quê? Porque é uma parceria, porque tem uma construção, porque alguém tem mais força financeira. Então, quando a gente olha o Brasil, por mais que a gente queira criar isso do dia para a noite, não vai criar por conta da conjuntura, né? A conjuntura temos um grande player, temos uma grande TV, temos uma TV aberta forte, a TV paga ainda tem lá a sua relevância, e aí até chegar no streaming, você vai ter que construir com um parceiro de streaming, talvez com 2 daqui 5, 6, 8 anos. Esta construção, ela leva tempo para você atingir outros mercados. Fazer de uma maneira atabalhoada, precisa acessar, vai te trazer um retorno que você não consegue mensurar depois e não é atrativo. E aí é que a gente entra, talvez, César, pegando 2 ganchos do que você falou. Primeiro, fragmentar pacotes e não fragmentar o todo, não canibalizar a relação. E o segundo ponto, talvez mais importante para mim, até como mantra de trabalho no segmento de esportes, que é o decurso do tempo, que é a continuidade. É uma construção. Toda vez que você traz inovação, que você traz algo novo para dentro do ecossistema esporte, você precisa do tempo. Então, essas idas e vindas de um ou outro player, como você bem falou, a Amazon testou ali, testou aqui, eles vão voltar, alguém vai voltar, mas já existe um modelo, e aí que eu quero trazer, diante desses 2 pontos que você coloca, para a gente comentar um pouco da transformação da Conmebol, da transformação da venda dos direitos da Conmebol, que me parecem, no nosso hemisfério aqui, na nossa América Latina, o modelo mais bem sucedido. E lá se vai, eu acho que mais de 5 anos já nesse processo. É que a gente, às vezes, perde também a noção do tempo. Então, para olhar o Brasil, a gente podia olhar logo aqui do lado, né, aqui pertinho da gente, e que tem impacto direto no nosso dia a dia, porque nós temos as competições de clube, a Sul-Americana e a Libertadores, que se transformaram nos últimos anos. E se transformaram em objeto de desejo dos clubes brasileiros, isso é óbvio, não só pela boa campanha que vem realizando Palmeiras e Flamengo, Atlético Mineiro, mas também porque outros clubes têm o objetivo de ganhar uma competição internacional bem organizada, bem entregue e atrativa. E que está no passado, né? E que está fragmentada. Então, o problema não é a fragmentação, é a inteligência dessa fragmentação e a construção de marca. Então, a gente não só está levantando a tese aqui, está mostrando a realidade, está mostrando boas práticas do mercado. Queria que você falasse um pouquinho desse conjunto, né? Saímos da Europa, um pouco do vai e vem da Europa, mas a Europa ela vai encontrar caminhos de melhorar. A Série A italiana teve problemas de comercialização, vai organizar. A Ligue 1 francesa ela tem lá um pouco mais de atraso, um pouco mais de dificuldade internacional, mas também em algum momento ela vai encontrar o caminho de crescer, né? Premier League e La Liga elas vão encontrar caminhos de não estagnar no teto. Enfim, a coisa vai evoluir. Queria que você falasse um pouco agora mais para o nosso eixo, América Latina, América do Sul, Brasil, Conmebol, e caminho, César. Nesse choque de realidade versus expectativa, como a gente pode ultrapassar essa barreira e não virar 2025 frustrados? Só um ponto antes, falando de Europa, a Itália na Série A achou uma alternativa que é fazer um revenue share com o DAZN. Então o DAZN vende, tem lá um piso, tudo de receita que ele fizer acima desse piso, divide. Ou seja, você entregou também ali tem um retorno, aceita um pouco menos nesse início, mas tudo que você ganhar mais a gente vai pegar um pedaço. Alternativas para poder
maximizar o retorno. Acho que a Conmebol fez um trabalho excelente do ponto de vista de reconstrução de marca, né, na verdade, da Libertadores, seja dentro de campo, com a melhoria das estruturas, das infraestruturas. Hoje em dia é muito mais difícil você ver aquelas cenas lá de 10, 15 anos de torcedor invadindo, jogando coisas e tudo mais. Melhorou muito a entrega, né, do ponto de vista de produto, e melhorou muito do ponto de vista de gestão de direitos. Né? Hoje você tem 2 canais transmitindo abertos, transmitindo janelas diferentes de competições. Você não tem mais a decisão de quem comprou, decide o que vai ver. Quem vendeu diz, você vai passar este jogo hoje, você vai passar aquele jogo amanhã. Você tem streaming, você tem TV fechada, você tem um pacote mais amplo. Todo mundo já sabe onde vai passar. Então isso também é outro ponto. E aí tem algo que pode ir até contra um pouco essa evolução, mas eu acho que ela é salutar nesse primeiro momento. Primeiro você fragmenta dentro de veículos onde o torcedor tem uma acessibilidade maior. Né? Tem uma TV aberta, que é fácil de entrar, tem uma TV paga, tem um streaming, que é um serviço de streaming que você paga e você sabe onde você está acessando. É diferente de você falar, vamos fragmentar em 5 lugares, onde você tem 2 canais no YouTube, um canal no streaming, um canal de TV aberta, um TV fechado. Você já misturou tantas plataformas que o torcedor comum já começa a sentir dificuldade em se localizar. Então, você primeiro fragmenta nos veículos de maior acesso, maior facilidade, depois você vai migrando isso para outros caminhos, até porque a gente vai entrar num outro ponto que explica um pouco do momento no Brasil. Nós temos muitos veículos de divulgação hoje que trabalham com competições secundárias. Né? Por quê? Porque eles não têm dinheiro, não têm recursos para pagar pelos direitos das competições mais relevantes. Então, um canal do YouTube não vai comprar o direito da Libertadores, não vai comprar o direito do Brasileiro, não vai comprar o direito da Champions League ou da Premier League, porque custa caro. Então, eles vão ganhar audiência, vão ganhar espaço distribuindo e divulgando competições que entram gratuitamente. Competições que têm menos interesse dos grandes veículos e vão conquistar e construir a sua marca também dentro do esporte a partir disso. Então, é uma troca justa. Eu divulgo sua marca, você divulga a mim, né, e todos crescem. Em algum momento, esse mercado também vai amadurecer a ponto de poder pagar valores altos para poder chegar no mercado mais premium, digamos assim. Então, hoje, o nosso momento é esse, momento de fragmentação, onde muitos players não têm dinheiro, mas têm espaço. Poucos players têm dinheiro para acessar um mercado que é premium. E aí você precisa encaixar tudo isso dentro da dinâmica dos clubes que precisam desse dinheiro, que a gente viu que é importante na composição das receitas. Perfeito. Aí deu corte também, produção. Seguinte, olhando para a América do Sul, aí complementando o que você falou, tem um ponto na minha visão que valoriza também a geração de receita no médio prazo, que é o pacote a ser vendido no mercado, a ser oferecido pela mídia. Porque, para mim, é um divisor de águas aí. O mercado brasileiro ele ainda precisa chegar a esse ponto. Como nós não temos um dono, nós não temos uma liga, não temos um campeonato brasileiro, a negociação vai para a mesa desorganizada, desestruturada. Hoje, por exemplo, a Conmebol, ela tem a sua agência. Os pacotes vão ao mercado definidos. Cada um escolhe o que quer ou o que pode. Isso é tomar conta do negócio. Isso é construir a marca de suas propriedades, seja da Copa América, seja da Libertadores, seja da Sul-Americana. Não tem muita margem para fazer o que quer. Existem, na verdade, direitos e deveres. E esses deveres são de construção de marca, não diria impostos, mas muito bem postos pelo dono desse direito. É isso que eu busco, tentar contribuir com o mercado, nós buscamos tentar contribuir com o mercado, que eu vejo faltar no mercado brasileiro. Então não é a Globo ruim ou boa para o Campeonato Brasileiro. O que para mim é ruim no Campeonato Brasileiro é o lado dos clubes da mesa. Não sabem negociar com os parceiros de comunicação. Não sabem o que interessa para eles. Quantos jogos o parceiro vai ter? Em que datas? Que horários? Como você pode fragmentar isso para você oferecer um pacote 2? Para que um outro player chegue.
Ah, não vai ter outro player de TV aberta? Talvez não tenha, mas ok. O de TV por assinatura, como fica? E o de streaming? Fica tudo solto que não pode, porque é aí que você constrói a marca. É aí que você defende o seu ativo. E lamento, ao longo dos anos, só um lado é inteligente na mesa. Nós precisamos trazer inteligência para o lado de cada negociação. E mesmo assim, por tudo que a gente falou hoje, é um processo de construção, é um processo de educação desse mercado. E sinceramente, é nesse momento que você tira o peso do parceiro de mídia. Porque a Globo ela é sempre colocada como mãe e madrasta, né? Ela é madrasta quando ela faz o que ela quer com a transmissão. E ela é mãe quando ela paga um valor que nenhum outro pagaria ou pagará. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Vamos sentar com inteligência na mesa e vamos negociar. Olha, as datas de jogos são essas, os jogos disponíveis são essas para o pacote 1. Datas de jogos e jogos disponíveis para o pacote 2 são esses aqui. E faz o cruzamento por plataforma. Podendo chegar até um canal de YouTube. Não tem problema nesse conceito que você falou, muito bem colocado, no mínimo de revenue share, não é só um lado que ganha. Né? Estou falando de dinheiro. Né? Todos ganham de alguma forma porque outros públicos são impactados e acessados. Mas é essa inteligência que falta nesse mercado. É aí que nós dois aqui divergimos, né, quando a gente conversa muito. Não é que eu sou a favor da fragmentação e o César contra. É que são pontos de vista diferentes. Eu sou a favor da fragmentação inteligente, planejada, com os seus públicos-alvos endereçados para construir novas frentes. A fragmentação pela fragmentação, lógico que ninguém é a favor. E a fragmentação, pensando só na fonte de receita, de ampliar a fonte de receita, ela já se provou ineficiente nos mercados mais maduros. Não só no Brasil. E aí foi corte de novo, hein, produção? Pode cortar aqui que tem um textão bom aí para a gente divulgar. É isso para finalizar, César, esse bloco, realidade versus expectativa? É isso. E aí o que acontece? Né? Isso vem muito na esteira. A gente tem duas realidades hoje, realmente. Vem muito na esteira da lei do mandante. Tá, agora todo mundo tem o seu direito, vai negociar para quem quer. Quem vendeu a ideia de que a lei do mandante era boa sozinha, vendeu uma falsidade, né? Ela criou essa confusão toda, a ponto de você ter o Campeonato Brasileiro da Série B definindo os players de divulgação, de mídia, um dia antes dele começar. Porque ninguém estava tomando conta do mercado. Então, se você tem a lei do mandante sem ter a obrigatoriedade de vender os direitos em conjunto pela competição, a lei do mandante ela só gera confusão. O Santos já tinha vendido a Série B, aí alguém não queria pagar o que os outros tinham, então você cria ali um grupo A, um grupo B, Gold, Canal Brasil, mais um canal enfim, tem 200 canais distribuindo a Série B, que também vai ser essa ação entre amigos aqui para tentar colocar o produto na rua. Né? Ao mesmo tempo, você tem a Conmebol que vende o direito em conjunto, ninguém não está nem aí se no Brasil tem direito no mandante, lei do mandante ou não. Eu vendo o pacote aqui, você tem que aderir e acabou. Como é o Campeonato Paulista, por exemplo. Se adere, a Federação Paulista vai vender o direito e você não tem que discutir se você quer vender para a Globo, para a SBT ou para a Band. Então, dá para fazer. É a forma mais inteligente. A fragmentação ela vai ser melhor ou pior, dependendo de quem está vendendo. Então, quando quem tem inteligência está vendendo direito, você não tem essa fragmentação que o Campeonato Paulista tem, que confunde o torcedor. Quando vende direito, tem a fragmentação da Libertadores, que todo mundo que acompanha sabe onde passam os jogos, na data e no horário recorrentes. E aí tem um ponto, né? A gente deu uma volta, trouxe exemplos, meio que calibrou aí na nossa humilde opinião e experiência a realidade versus expectativa, mas a gente voltou para a velha pergunta que eu tenho feito há muitos anos. Afinal, quem é o guardião do Campeonato Brasileiro? Quem é o dono do Campeonato Brasileiro? No sentido de, gente, pelo amor de Deus, pela 10ª vez, de construção de marca, de interesse comercial, seja internacional, seja nacional, seja para conversar com o público final, seja para conversar com patrocinadores. Nós temos um patrocinador do Campeonato Brasileiro que dá o naming rights, mudou agora para a temporada 2024. Hoje nós temos o Campeonato Betano Brasileirão Série A. Antes era Açaí.
vendido pela CBF, enquanto as placas que estão ao lado do naming rights são placas dos clubes, alienadas para uma agência. Ou seja, é o modelo que o futebol brasileiro vem perseguindo ou vem tentando entregar nos últimos anos, mas não é mais um modelo eficiente. Nada contra as agências, obviamente, elas estão fazendo um trabalho legítimo. Elas estão tomando risco, antecipando a receita para vender com um a mais para ela ganhar alguma coisa. Mas aquela propriedade deveria ser da competição, como é da Champions League, como é da Copa América, como é da Copa do Mundo, como é da Libertadores. Vender aquele espaço para parceiros interessados em se relacionar com aquela competição e não fazer mera mídia dentro do conteúdo. Esse é o certo. E aí eu já entro um pouco, César, na chaves para essa transformação. Porque nós temos, eu não gosto muito de falar isso, mas nós temos as jabuticabas, né? Que é a frutinha eminentemente brasileira, que só acontece no Brasil. Essa questão das placas é uma jabuticaba, a questão do naming rights vendido pela CBF é uma jabuticaba, não tem um dono. Por que a Conmebol vende os direitos e os clubes têm que aderir? Porque ela vai lá e vende os direitos e os clubes ganham a premiação por participação. Essa transformação pode acontecer também no Campeonato Brasileiro. E, claro, os clubes fazem parte de um conselho, eles são donos também. Mas você vai ter que colocar alguém para negociar isso com excelência nos próximos anos. Senão, nós vamos ficar para trás e nós nunca vamos, César, internacionalizar a marca, que é mais uma jabuticaba brasileira. A internacionalização é da competição. O Barcelona vem ao Brasil fazer ações de ativação porque a La Liga se tornou desejada no Brasil e o Barcelona é um dos principais jogadores, dos principais times da La Liga. Não foi ao contrário. É porque essa confusão ela é perigosa. O Barcelona se tornou popular e a gente, nos nossos últimos 2 relatórios, destrinchou isso muito bem, porque nós tivemos aquele quadrinômio, né? Notoriedade da competição, notoriedade do clube com o atleta, vitória, êxito no campo e continuidade. Tanto é que depois de mais de uma década, o Real Madrid superou o Barcelona, porque o Barcelona desapareceu um pouco dos holofotes, deixamos de ter brasileiros relevantes, e o Real Madrid fez o caminho inverso. Voltou a ganhar com brasileiros em campo. E a resposta está aí, está nas pesquisas, está nos relatórios. Então, para fechar essa minha passagem de chaves para o sucesso e a gente encerrar com a sua fala, negociação em conjunto com foco na competição. Mesmo tendo a lei do mandante. A lei do mandante veio corrigir um erro do direito ser do dono daquele jogo, que é o mandante. Mas não foi para gerar briga, não foi para desorganizar. Pode ter sido uma ingenuidade de quem fez a lei. Mas a ideia sempre é trabalhar de forma conjunta em torno da competição. Todo mundo dando uma procuração para os executivos dentro daquele conselho, dentro daquele corpo gestor, para negociar em nome, que é o que os grandes estão fazendo hoje. E se a gente não fizer, nós vamos ficar mais um ciclo de contrato perdido no limbo. E me preocupa que se os contratos começarem a ser longevos, como é na Europa e nos Estados Unidos, nós vamos ter janelas de 10 anos. E aí o tempo vai ser muito mais cruel com a nossa realidade. Segundo, olhar o parceiro não como uma fonte de receita, mas como um parceiro de construção de uma marca, nacional e internacionalmente, que é a competição. Depois vem os clubes. E que façam o seu trabalho de internacionalização também. Depois conversar com os parceiros comerciais para trazer patrocinadores e não compradores de mídia dentro de um conteúdo, sem poder passar uma mensagem direta. E, por fim, a fragmentação inteligente. Não para aumentar da noite para o dia a fonte de receita, mas para construir uma fonte de receita futura atingindo novos públicos e novos formatos. Então, assim, seria a minha receita de bolo aqui para a gente encerrar. Estamos chegando no final. Eu encerro por aqui, deixo o meu abraço. E, César, suas considerações finais, a sua receita, a sua visão.
e o seu tchau, tchau, até o próximo episódio, que a gente já vai gravar no início da semana que vem. Eu acho que vale o corte na sequência também, porque, sim, eu voto com o relator e são esses os pontos, não tem muito como fugir. Para você ter um crescimento, uma transformação no processo, você tem que passar essas fases todas e organizar a discussão e a negociação de uma maneira mais inteligente. Eu só adicionaria um ponto, que é ter a expectativa correta. Né? Vendeu-se nessa bagunça que foi Libra, Forte Futebol, Forte União, enfim, esses nomes todos, que o Brasil ia triplicar as receitas, ia fazer 3 bilhões de receita, ia vender direitos internacionais, de uma maneira que pode ser ingênua ou pode ser premeditada, mas de uma maneira equivocada. Então, assim, ter a expectativa correta, com o crescimento, conhecendo o mercado, entendendo, ouvindo de fato, não só quem diz que conhece, mas quem traz a informação e traz o dado para dizer é assim que está acontecendo, também ajuda. Então, falta os clubes, no final das contas, a responsabilidade é sempre deles. Né? Falta os clubes entenderem o cenário, o momento, o que se passa, para poder usar todas essas fases que você colocou, organizar a negociação e daqui 5 anos, porque já vendemos por 5 anos, os próximos 5 já estão dados para pelo menos metade do grupo. Então, para que daqui, lá em 2030, a gente tenha um cenário diferente, mais organizado, mais estruturado do que temos hoje. É isso. Foi um grande prazer falar contigo e com os nossos seguidores sobre esse tema que é tão bacana. Valeu, abraço. Tchau.